Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, no capítulo 147, Mãos em Serviço. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo, quero ser limpo. Mateus. Mãos estendidas, quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las, contudo gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos no regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nulo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Mãos em serviço, né? O próprio Jesus podia ter pedido para qualquer espírito superior vir aqui fazer o serviço, né? De nos mostrar o caminho correto, de incentivar a gente na hora das dificuldades. E ele, por ser governador do planeta, né, um espírito de alta luz, né, e sabedoria, ele podia ter pedido para qualquer um fazer o serviço, mas não. Ele quis usar as próprias mãos, ele veio. Ele se sacrificou, sim, por nós. Ele nos exemplificou uma série de coisas boas, mas também mostrou que o caminho era árduo para a gente fazer essas escolhas. Não falou para a gente, olha, vai lá que vai ser fácil. Ele só falou que ia valer a pena, não é isso? Então, quando a gente inicia uma manhã, eu estava falando isso para um amigo hoje cedo, né? Eu não fui sempre assim, lógico que não. Mas quando a gente inicia uma manhã, uma segunda-feira, geralmente as pessoas falam assim, nossa, segunda-feira, né? Vai ser aquela semana, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, e vai ter terça, quarta, quinta, sexta, até chegar o sábado e domingo demora, e aí tem aquelas pessoas que só falam no domingo. Então, assim, se a gente parar para pensar que nós temos mais dias para trabalhar do que para descansar, já começa aí a providência de Deus na nossa vida. Porque pensa só, a gente reencarnar para ficar deitado assistindo televisão, gente. Faria algum tipo de sentido para vocês isso? Eu sei que não é fácil a gente levantar pela segunda-feira e falar que vai ter que enfrentar aquele chefe difícil, aquele trabalhador que está lá com a gente no mesmo setor, que às vezes quer puxar o nosso pé. Que aí tem aqueles problemas familiares que tem que ser resolvido também. Eu sei que não é fácil, eu já passei por muitas, eu vira e mexe, eu estou aqui compartilhando com vocês algumas coisas que eu já passei e ainda passo, né? Só que tem um negócio chamado planejamento, né? E o planejamento, ele alivia bastante o nosso estresse. Se eu colocar as coisas que eu preciso fazer de urgente em datas, com horas marcadas, eu vou lá naquele dia, naquela hora e vou resolver aquele problema. Enquanto aquele dia não chega, eu não tenho nem que pensar naquele problema. Deixa ele guardado para o dia. Eu vou pensar no outro, que está mais perto, que eu tenho que resolver antes. Então, quando a gente se planeja, fica mais fácil o serviço, seja ele qual for, né? Hoje eu levantei, eu vou dar um exemplo do meu dia de aposentada, vai, né? Não é só moleza, não.
Não pense em vocês. Até porque eu não quis que fosse moleza. Eu podia ficar aqui deitada no sofá o dia todo. Mas eu fui inventando serviço. Então, veja bem. Levantei cedo. Tive que tomar meu café voando, porque eu acordo em cima da hora. Nisso aí eu sou preguiçosa. Eu não acordo tão cedo como deveria. Eu saio correndo, voando. Mas peguei um Uber que me atrasou. Beleza. Cheguei atrasada na hidro. Fiz a hidroginástica, saí de lá correndo, porque hoje eu tinha que estar em casa mais cedo. Lavei quintal, aguentei o choro do Mike até agora há pouco, porque ele queria entrar. Hoje não é dia dele entrar, então eu preciso que ele fique lá fora, porque eu vou receber visita mais tarde. Mas eu fiquei pensando de manhã na visita. Aí eu falei, não, tô atropelando. Antes da visita que vai vir à noite, eu tenho um bocado de coisa para fazer durante o dia. E eu comecei a ficar meio, estressada, já estava começando o dia estressada. Falei, não, tá errado, peraí. Quando sair da hidro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lavar meu quintal, que tá daquele jeito, né? Cachorro, vou lavar o quintal. Eu tenho roupa para retirar do varal e eu tenho roupa para colocar. Eu vou retirar. Se eu conseguir colocar, tudo bem. Se não, não vou ficar esquentando a cabeça, eu vou pelo horário. 6 horas eu tenho que parar para dar atenção para essa minha amiga. Então, ela vem de longe, eu gosto mais dela, tenho uma consideração muito grande. Então, cada vez que eu pegava, sendo puxada para pensar em algo que não é o momento de realizar, que aquilo poderia atropelar uma coisa na outra e eu ficar estressada, então eu vou podando. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Não é bem a minha rotina que eu gostaria de dizer. O que eu quero dizer é assim, a rotina que eu tenho, ela tá quebrada esses dias. Eu sempre tenho uma determinada rotina, mas dessa vez ela tá um pouco mais quebrada. Então, pessoas que vêm em casa, ou eu que vou na casa de alguém, ou eu tenho que sair, que nem vai ter médico, vai ter uma série de coisas, então, essas coisas quebram a minha rotina, que é casa e hidroginástica, né? Ou mais que eu faço uma vez por semana, um passeio de Uber, como eu já falei para vocês, que eu vou lá pro meio do mato. Então, hoje é um dia típico. Aí eu tenho as leituras para fazer. Eu falei assim, eu vou fazer as leituras agora ou eu faço depois que ela sair? Se eu fizer depois que ela sai, vocês não vão ouvir. Muitos de vocês pulam esse dia. Se eu postar muito tarde, vocês não assistem. Falei, não, eu vou parar tudo com calma, vou fazer a leitura, o entendimento com calma, porque quinta-feira, não, sexta-feira, né? Acho que foi sexta-feira. Foi meu aniversário, eu tentei fazer a leitura, não deu certo. Sexta-feira era gente ligando no meio da filmagem, era cachorro latindo, porque eu não podia colocar ele para dentro, aqui estava tudo limpinho para receber as pessoas, querendo ou não, é cachorro que fica dentro de casa, mas ele tem pelo, né? Então, deixei o Mike lá fora, o Mike ficou muito agitado, latindo. Sexta-feira para mim foi um dia assim atípico de tudo. E eu fui tentar ainda dar conta da leitura, mas eu não consegui. Porque tudo que estava acontecendo em volta estava tumultuando. Então, vai aqui de exemplo, que quando a gente fica nessa de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, a tendência é dar tudo errado. Então, mãos à obra é uma coisa de cada vez. E quando a gente resolve fazer uma coisa de cada vez e fazer com amor, principalmente com esse sentimento movimentando o nosso coração, as nossas mãos, as coisas começam a sair numa conformidade, num equilíbrio, numa paz, numa harmonia gostosa. E dá certo, acaba dando certo. Ver um pedreiro que trabalha estressado e o outro que trabalha cantando. Olha a obra de um e olha a obra do outro. Aquele que está estressado é tijolo torto, ele gasta massa a mais, ele faz uma lambança. O outro não, que está cantando o dia inteiro. Tijolinho por tijolinho, devagarinho, mas ele está construindo a casa. Então, a gente está cheio de exemplos aí de como a gente pode servir sem estressar, sem querer abandonar, porque o estresse em si, ele vai causar problemas na nossa saúde, né, na convivência com as pessoas, a gente vai sair brigando com Deus e o mundo. Mas pior de tudo isso é que o estresse, ele tira a nossa paz. Não é a paz com as pessoas só. Se fosse, tudo bem, você briga com a pessoa, vira as costas e vai embora. Mas não, tira a sua paz. Aonde você estiver, você vai se sentir mal, você vai se sentir pesado, você vai se sentir acuado. Então, tem que liberar esse estresse, tem que liberar esses desequilíbrios. Quando começar a bater isso em vocês,
né, que dá vontade de aquele desânimo, vontade de jogar tudo fora. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Jesus e tantos outros, né? Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, a gente às vezes fala dela e às vezes a gente tem algumas lembranças aí de algumas coisas que não foram legais dela também, mas a parte boa da Madre Teresa, né, que ela também ia lá no meio das pessoas pobres, ela também colocava a mão na massa, né? Vamos deixar a coisa errada de lado e vamos pegar o que é bom dela, né? Chico Xavier, doente, cansado, ele não parou, ele não passou a vez dele para ninguém, ele pegou a missão dele e foi até o final. Às vezes ele dá uma choradinha de dor, de cansaço, é normal, ele é ser humano também, né? Além de ser um espírito muito elevado, mas quantos já não vieram e fizeram isso? Um soldado no meio da guerra, no meio da batalha, o soldado pode falar: Senhor, estou cansado, vou parar, né? Ele está ali, mão na massa, né? Então tem muita coisa que quando a gente está fazendo não dá para parar. O que a gente tem que ter é fé, o que a gente tem que ter é força de vontade, amor, ideal, né? Quantas vezes a gente tem um desejo de algo e vai bater no desânimo, você fala: eu estou lutando tanto e não estou conseguindo, eu vou largar de mão. Não, o inimigo ele vai bater palma para você, é isso mesmo que ele quer, que você abandone o ideal, que você abandone o desejo de realizar algo que para você é bom. Então, não, aquilo que é bom para você é seu e Deus está guardando para você. Você não pode desistir. Tem coisas que a gente né, cabeça oca, a gente fica lá insistindo e Deus está com a porta fechada e você continua insistindo. Então, você tem que ter um discernimento, tem que ter um equilíbrio, tem que ter harmonia dentro de você para saber o que é que está fechado realmente para você, que Deus fala que aquilo ali não é para você. Aquilo ali não é, ele vai abrir outra porta. Então você tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, você tem que ter sensibilidade, você tem que estar aberto para a espiritualidade para saber. Aquilo está fechado porque realmente não é para você. Agora tem coisa que está fechada, mas você pode ser insistente. Você pode continuar lutando por aquilo. Porque não está fechado, só está encostado. A maçaneta está lá, é só puxar. Entendeu? Então não vamos desistir de trabalhar em razão do bem, porque tem coisas que estão acontecendo em volta que desanimam, porque tem coisas em volta que trazem raiva, que trazem ira, que trazem estresse. Não, deixar de servir nunca. Né? Como aposentada, eu fui procurando outras coisas para servir, gente. E eu vou falar para vocês de carteirinha, como é bom, como é gostoso, sabe? Alguém vira para você e fala: você aposentou, agora você não quer nada da vida, né? Aí eu falo: não quero, você que pensa. Eu sou responsável por mais de 200 crianças que Centro Espírita e Igreja Evangélica, né, me presentearam para que eu pudesse ajudar essas crianças em dias de comemoração, e eu faço as lembrancinhas dessas crianças. Eu tenho esses vídeos, né, que são 3 canais que eu alimento de segunda a sexta. Uma vez por semana eu vou para Centro Espírita, faço trabalho mediúnico. Tem agora, tá surgindo um novo trabalho aí que eu acho que vai ser legal. Não, na verdade mais 2. Tem um que é de fazer palestra. De tanto eu tagarelar aqui com vocês, estão achando que eu sirvo para coisa. Ai. Eu tenho medo. Mas sabe aquela frase? Tem medo, vai com medo mesmo? Então, é isso que é o que está acontecendo. Eu aceitei. Já tem 3 palestras marcadas aí, uma presencial e 2 online. Então, eu vou tentar dar conta dessa missãozinha aí que estão, né, me confiando. Eu vou estudar, vou procurar fazer o melhor que eu puder. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, eu sou sincera. Eu falo: olha, se não gostarem, eu paro, né? Porque uma coisa é aqui, vídeo. Vocês estão assistindo, se não gostam, vocês desligam o vídeo e acabou. Já pensou? Eu estou lá numa palestra, dando palestra, e as pessoas não gostam, começam a levantar e vai embora? Que vergonha. Daí eu tenho medo. De verdade eu tenho. Mas eu vou com medo mesmo. Vamos ver se eu consigo, né, passar por mais essa. E tem um outro serviço que está aparecendo, que é para dar capacitação para funcionários de uma pizzaria, né? Fazer uns trabalhos assim de autovalorização, promoção, para que eles saibam trabalhar em equipe, que eles saibam, né, se valorizar diante do emprego e diante das pessoas, porque geralmente o trabalho de pessoas que estão atrás de um balcão é um trabalho muito mecânico. Eu estava conversando com o dono da pizzaria, que é meu melhor amigo,
né? O negão, o Ângelo, que eu tanto falo aqui no vídeo para vocês. E ele falou, poxa, eu queria dar uma levantada no meu pessoal. Eu falei assim, vamos tentar. Mais um trabalho que eu estou aceitando, né? Mais um desafio. Então, quanto mais você se propõe a trabalhar, mais serviço aparece. Então, essa história de aposentado senta o dia inteiro para assistir TV, para passear com o cachorro, para ficar lendo jornal, isso aí não existe mais não, gente. Só quem é preguiçoso ou quem é doente, aí a gente respeita, né? Uma pessoa que não tem condições físicas para trabalhar é outra história. Mas se a pessoa tem condições, ela não pode ficar amontoada no sofá o dia inteiro esperando as coisas caírem do céu. Nós não viemos nesta vida, né, para ficar parado. Tudo que fica parado enferruja. Então nós viemos para trabalhar. E quanto mais a gente trabalha, como eu falei, mais serviço aparece. Basta o trabalhador estar pronto que o serviço aparece. E aí vocês vão falar assim, mas você acha que você está pronta para fazer as coisas que você está dizendo que são novas? Não sei, mas se tem gente confiando em mim, por que eu não vou confiar? Né? Dá medo? Dá, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou estudar, que nem eu falei, eu não posso não fazer aquela palestra, mas eu vou tentar fazer a palestra melhor que eu puder, que estiver dentro da minha condição. É uma questão de você ir lá e tentar. E vai que dá certo. Vai que numa palestra eu consigo ajudar pessoas. Aqui no canal, no YouTube, teve um rapaz que ele fez um monte de depoimento, né? Ele encheu de recado o canal, dizendo que ele e a esposa estão usando os vídeos para ajudar pessoas. Eu não esperava assim, sabe? E que fosse desse grau. Eu achei que a pessoa fosse assistir o vídeo, ia parar, refletir, buscar um pouco mais de ajuda através de mais leitura. E ele disse assim, que através das leituras que eu faço, ele consegue ajudar. Então, pensa a alegria que eu não senti quando esse rapaz encheu de texto lá no canal do YouTube, falando que está servindo para alguma coisa, esses minutinhos que eu bato papo com vocês todos os dias. Agora, já pensou se fosse o contrário? A Patrícia está lá assistindo jornal, lá, assistindo novela, sei lá, assistindo qualquer coisa na televisão. Um tempo que eu poderia estar aqui sendo útil, eu estou lá parada, sem ser útil para ninguém, nem para mim também. Porque a televisão não ensina nada que é bom, não é? A televisão nem tem mais aqui. O que eu tenho aqui é filme, né? Canal aberto eu não tenho mais. Então, é a gente sempre buscar o que eu posso estar fazendo. Né? Eu gostaria de ser evangelizadora, de fato eu gostaria de estar com as crianças. Eu não posso, a minha saúde não aguenta mais. Eu fico numa sala de aula, eu tentei trabalhar num instituto com criança, eu fui 3 vezes lá. Era para ir uma vez por mês, eu fui 3 vezes. Chegou lá a indisciplina, eu não sou mais aquela pessoa muito alegre, né, que chama atenção, então eu vi que as crianças não estavam muito interessadas e eu falei, não, eu não vou ficar aqui para atrapalhar. Então, eu não posso pegar mais uma sala com criança que eu já vi que eu não dou conta. Porque eu não tenho mais aquele ânimo todo, né? Não sou mais o bozo que eu era. Então, não vou chamar atenção, as crianças não vão querer prestar atenção. Então, hoje, o que eu faço? Para não ficar longe de criança, que é uma coisa que eu gosto, eu fui trabalhar com a evangelização por tabela. Eu fico por trás das lembrancinhas. Quando chega dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, eu dou lembrancinha para essas crianças. São mais de 200 e é legal, sabia? A gente sentir que a criança vai pegar um brinquedinho, um doce e vai falar, nossa, legal, né? Gostei. Porque criança grande, você não dá um pregador para ela que ela faz um carrinho do pregador, né? Então, qualquer coisa que você dá para a criança, ela gosta. Já diferente do adulto que é mais crítico, mais chato. Criança não é chata. Criança pega e vai brincar. Então, eu fico feliz de saber que qualquer coisinha que eu estou dando para a criança vai ficar legal, vai gostar, né? Então, eu não estou fazendo o que eu gosto de verdade, que é dar aula, de estar no meio de criança, mas eu posso estar por trás de um serviço que as pessoas estão trabalhando com criança e de alguma forma está chegando lá. É isso. Se você não consegue fazer o trabalho da maneira que você gostaria, faz por trás. Ajuda de uma outra forma. Ajuda outro lugar. Você não consegue fazer um serviço legal lá no teu trabalho? Você tem um chefe que te barra? Você tem um empregado lá que está a fim de te dar um golpe?
Pega aquele amor que você tem pelo que você faz e faz em outro lugar. Continua no teu ganha-pão, porque a gente precisa, né? Tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Mas vai fazer o serviço em outro lugar, vai fazer voluntário. Procura fazer com outras pessoas. Quando a gente se sente útil, né? É muito diferente. A sensação que dá é que não precisa nem de dinheiro. Parece que a gente respira aquela alegria ali e aquilo basta. Lógico que eu estou falando de uma forma figurada. A gente precisa de comer arroz e feijão, sim. Mas é muito gostoso. Você poder ser útil é diferente de você ser uma máquina de trabalho, né? Mecânico. Todo dia vai lá e faz a mesma coisa. Então, mesmo que o teu serviço seja para fazer todo dia a mesma coisa, procure fazer um dia cantando, outro dia contando piada, outro dia você se preserva mais, no outro dia você chega mais alegre. Tenta fazer o seu dia ser diferente. Não olhe a segunda-feira uma segunda-feira do horror. Fica aquela coisa sextou, né? Todo mundo brinca com essa palavra sextou. Mas sexta-feira todo mundo não trabalha. Só que trabalha tudo feliz porque fica esperando o sábado. Às vezes nem aproveita aquela sexta-feira, porque fica na expectativa do sábado. A gente tem que aproveitar o dia e a hora que a gente está, naquele momento. Gente, se vocês soubessem quantos espíritos chegam lá do outro lado, falando, se eu soubesse. Não é brincadeira um troço desse. Né? Tem espírito que fala assim, eu vou viajar o mês que vem. Aí o cara morre antes. Chega no plano espiritual e fala assim, se eu soubesse que eu ia morrer, eu tinha feito minha passagem antes, eu tinha dado um jeito de viajar antes. Né? Então não fiquem com vontade, não fiquem esperando. Hoje, conversando com uma senhora, ela virou para mim e falou assim, eu fiquei frustrada com uma pessoa. Eu falei, não se frustra. Não espere nada de ninguém. A frustração nada mais é do que você ficar esperando algo de alguém. Não espere. Não é a pessoa que está te frustrando, é você mesma que está se frustrando, porque você fica esperando algo que o outro pode ou não te dar. Então tem muita lição para a gente aprender em cima disso aqui, né? Vamos fazer sem esperar nada de ninguém. Tá com vontade? Faça. Dá para realizar? Realiza. Não espera o dia de amanhã, daqui a 1 hora. Sabe aquela coisa? A gente almoça bem o dia. Mas se der para você comer 11 horas da manhã e tiver com vontade, coma. Mas a gente janta 7 horas da noite. Você está com vontade de comer a sua janta 6 horas da tarde, 5 horas da tarde? Janta. Não espera. Lógico que na vida é bom a gente ter um planejamento, como eu falei no início do vídeo. Né? A gente tem um roteiro aí para ir organizando a nossa vida. Mas às vezes tem coisas que não dá para esperar. Às vezes tem coisa que a gente planeja e fica muito distante da nossa realidade. Fica parecendo inalcançável, sabe? Eu quero ter uma viagem de barco. Aí eu vou juntar dinheiro para depois comprar passagem. Não, vai ali nesses lugares que tem viagem aí e divide o ano inteiro, paga um ano todo. Se você conseguir arrecadar dinheiro no teu salário antes, vai lá e vai dando parcela antes, até que essa viagem saia antes. Mas sem atropelar, sem desequilíbrio. Eu estou dizendo que tem coisas que a gente fica aguardando acontecer que pode não acontecer. E tem outras que a gente precisa realmente daquele planejamento, que senão a gente atropela. E se a gente atropelar, a gente fica estressado. E se a gente ficar estressado, a gente fica desanimado, porque a coisa não sai do jeito que a gente quer. E se a gente ficar desanimado, a gente para. Então não tem que ficar desanimado. Faça, suas mãos estão aí para isso. A minha, eu estava falando isso para os meus amigos semana passada, na hora que a gente estava aqui comemorando meu aniversário. Minha mão tá faltando esse músculo aqui, né? Todos os dois. Esse ainda tem um pouquinho mais de carne, esse aqui não. Então, quando eu vou segurar numa caneta, por exemplo, esse buraquinho que fica aqui, não deixa eu apertar a caneta. Ela escorrega, ela cai. Aí eu tô aprendendo a fazer assim, ó. E o garfo também, eu seguro o garfo dessa forma. Quando não dá certo, eu começo a segurar que nem pedreiro. Eu falo pedreiro, modo de dizer, né? Mas a gente tem que achar formas de usar a mão. Né? Ela tá aí para isso, é para ser usada. Usem elas para vocês ficarem bem. Use suas mãos para outras pessoas ficarem bem. Jamais para maltratar alguém, jamais para bater em alguém, jamais para machucar alguém. As mãos não foram feitas para isso.
E as mãos estão ligadas ao cérebro, estão ligadas ao coração. É de lá que vem o comando para a sua mão agir. Então pensa antes de agir. Sente antes de agir. Né? Deixa essas duas asas, a asa do amor e da razão, agirem em você para que você venha agir com a sua mão.